Saudações concurseiros, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa, agora com a parte 2 da prova. Pedi para que vocês esperassem, vocês esperaram, vamos para a parte 2 com foco, eu tô ruim de dicção hoje, hein? Foco, força, fé, rumo à aprovação. Vamos lá. Ó, quinta prova comentada, OCP, parte 2. A parte 1 foi agora há pouco, você acabou de assistir e viu que foi super fácil, super tranquilo. Vamos para a parte 2 agora. Olha, a parte 2 começa com essa acentuação do tem e do vem, que é assim. Tem e vem, quando estão no singular, não tem acento. Quando estão no plural, aí vão apresentar acento sim. E os seus derivados, os derivados de tem e vem, todos vão ser acentuados. O que vai mudar é o tipo do acento. Ou seja, quando um derivado do tem e do vem estiverem no singular, tem um acento agudo. Quando estiverem no plural, vão ter um acento circunflexo. Olhem lá no slide. Ele tem é singular, não tem acento. Agora, eles têm é plural, aí vai ter um acento circunflexo. Ele vem, singular, não tem acento. Eles vêm, plural, vai ter um acento circunflexo. E os derivados? Vamos ver o que acontece com os derivados? Ele contém, derivado de tem, está no singular, vai ter um acento agudo. Eles contém, derivado de tem, está no plural, vai ter um acento circunflexo. Ele intervém, derivado de vem, está no singular, acento agudo, e eles intervêm, derivado de vem, está no plural, acento circunflexo. Super fácil, super tranquilo essa regra de acentuação. Vamos para a questão. Sobre a oração, alguns a têm mais forte. É correto afirmar que não há sujeito na oração? Será que não há sujeito na oração? Como é que a gente faz para encontrar o sujeito? É só fazer a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem é o verbo? Tem. Quem a tem mais forte? Alguns. Então tem sujeito sim, é sujeito simples. Está lá o sujeito. Letra B. Não existe concordância entre o verbo tem e o sujeito da oração, porque ter é um verbo impessoal. Se ele fosse verbo impessoal, a oração seria oração sem sujeito, como se afirma na letra A. E isso não é verdade, porque quem a tem? Alguns. Alguns é o sujeito, está no plural, por isso o tem está acentuado. Por quê? Se o tem e o vem estiverem no plural, serão acentuados. E o tem aí está no plural para concordar com quem? Com alguns. Show de bola, não é a letra B. Vamos para a letra C. O acento do verbo tem é marca de singular. Não, o tem ele só será acentuado se ele estiver no plural. Então, o acento do tem é marca de plural e não de singular. Letra D. Alguns é um termo acessório da oração. Não é termo acessório. O alguns é sujeito, e sujeito é termo essencial. Romão, e quem seriam os termos acessórios? Os termos acessórios são adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Só esses três. Então, alguns não é adjunto adnominal, não é aposto e não é adjunto adverbial. Então, não é termo acessório, é termo essencial. E letra E, o verbo tem apresenta acento diferencial de plural para concordar com alguns. Essa é a minha resposta. Letra E. Porque o tem está no plural e está no plural para concordar com quem? Com o alguns. Vamos para a questão. Próxima questão, questão de coesão referencial. O que é a coesão referencial? É quando uma palavrinha retoma outra dentro ou fora do texto. É quando uma palavra retoma algo que está dentro ou fora do texto. Isso é chamado de coesão referencial. É quando uma palavrinha se refere a algo que está dentro ou fora do texto. Vamos ver o exemplo? O equipamento apresenta muitos defeitos. Entretanto, ele ainda está na garantia de fábrica. Tem alguma palavrinha que faça referência a outra que esteja dentro desse texto aí? Vamos pensar um pouco? O equipamento apresenta muitos defeitos. Entretanto, ele... Quem é ele? O equipamento. Então, o ele faz referência ao equipamento. Logo, o ele é um elemento de coesão referencial. Vamos para a questão? A questão diz assim, ó, esse é o medo causado pela felicidade. O termo destacado, você tem que voltar aí quando for responder uma questão dessas no concurso. Quando for responder este PDF, você com certeza deve ter observado
quando você foi responder o PDF, não sei qual a ordem, se você está vendo a aula primeiro para depois responder, ou se foi responder o PDF primeiro para depois ver a aula. Independente da ordem, sempre que você for responder uma questão de coesão referencial, você vai ter que voltar ao texto para saber exatamente a quem a palavra está se referindo. Vamos analisar. Esse é o medo causado pela felicidade. Que medo é esse causado pela felicidade? Será que esse retoma o que está expresso no parágrafo anterior? Será que é essa a resposta? Olha só, tem mais uma informação que é sempre bom a gente falar. Quando eu uso esse, essa, isso, esses pronomes demonstrativos, eles retomam sempre o que vem antes deles. Quando eu uso este, esta, isto, esses pronomes demonstrativos retomam sempre o que vem depois dele. Então aí nós já temos uma pista enorme. O esse foi usado. Então, se o esse foi usado, ele está retomando algo que foi dito anteriormente. E na letra A diz assim, ó, retoma o que está expresso no parágrafo anterior. Com certeza é essa a resposta, é a letra A. Mas vamos ver o restante só para tirar as dúvidas. Tem função de predicado da oração? Não. O esse ele não é o predicado, ele é o sujeito da oração. Esse é o medo causado pela felicidade. Se você fizer a pergunta o que ou quem antes do verbo, o que é o medo causado pela felicidade? Esse. Então ele é sujeito, ele não é predicado. O predicado é o medo causado pela felicidade. Então não é a letra B. Letra C. Introduz o que virá no parágrafo posterior. Se ele fosse introduzir o que viria no parágrafo posterior, não teria sido usado esse, e sim o este. Esse, essa, isso para o que vem antes, este, esta, isto para o que vier posteriormente, como eu já havia mencionado. E letra D, é um termo acessório da oração? Não é termo acessório da oração, ele é sujeito novamente. E sujeito é termo essencial da oração. Os termos acessórios, como eu mencionei na questão anterior, são adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Só esses três. Letra E, está grafado incorretamente? Não, não está grafado incorretamente. Ele estaria grafado incorretamente se eu utilizasse o este, porque o este é só para se referir ao que vem posteriormente, e eu usasse o este para me referir ao que viesse anteriormente. Aí estaria errado, mas está perfeitamente correto. Então a minha resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão. A pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem medo de amar. O termo destacado não pode ser substituído por... Gente, novamente uma questão de semântica. Como é que se responde essas questões? Você pode responder ou usando o conhecimento que você tem das conjunções, ou usando o conhecimento que você tem de orações, ou usando o conhecimento de semântica. Eu acredito que fica mais simples você responder usando semântica. Como é que você responde essa questão explorando o assunto semântica? Você vai trocando a palavra em destaque pelas que estão na alternativa e aquela que encaixar perfeitamente será a resposta. Beleza? Vamos fazer? Então, ó, só que aí ele quer a que não pode ser substituída. Ele quer aquela que não vai encaixar na frase. Então, vamos ver. A pessoa em questão não sente nada relevante por nós. Contudo, preferimos acreditar que ela tem medo de amar. Deu certo. Não vai ser minha resposta porque nós estamos procurando aquela que não dará certo. A pessoa não sente nada relevante por nós, porém, preferimos acreditar que ela tem medo de amar. Também deu certo. A pessoa não sente nada relevante por nós, portanto, preferimos acreditar que ela... Aí altera o sentido. Quando eu boto portanto, deixa de ser um sentido de oposição, que é o sentido que o mais expressa, para ser um sentido de conclusão. Então, a única que não encaixa aí é a letra C. Vamos ver só o restante, porque a C não deu certo. Porque o portanto dá uma ideia de conclusão e o mais dá uma ideia de oposição. Então, atrapalha o sentido. Beleza? Então, a única que não pode ser substituída. A letra D... A pessoa em questão não sente nada relevante por nós, entretanto, preferimos, também deu certo. A pessoa não sente nada relevante por nós, todavia, preferimos. Então, a única que altera o sentido do trecho em questão é a letra C. Portanto, porque o portanto da ideia é de conclusão e não de oposição, como as outras alternativas. Vamos seguir? Análise sintática, locuções adverbiais femininas. Aí sim, ó.
locuções adverbiais, adjuntos adverbiais, termos acessórios da oração. Aí sim, e como nós vamos fazer para encontrar as locuções adverbiais, para encontrar os adjuntos adverbiais? É muito simples. Você vai pegar o verbo e fazer a pergunta como. Se encontrar a resposta, vai ter encontrado o adjunto adverbial de modo. Pega o verbo, faz a pergunta quando. Se encontrar a resposta, vai ter encontrado o adjunto adverbial de tempo. E pega o verbo, faz a pergunta onde. Se encontrar a resposta, você vai ter encontrado o adjunto adverbial de lugar. Muito simples, muito fácil. Vamos fazer? Roberta viajará às 10 horas. O verbo é viajará. Roberta viajará quando? Às 10 horas. Então, às 10 horas, adjunto ou locução adverbial de tempo. Essa locução adverbial de tempo, ela é masculina ou feminina? Ah, Romão, as horas é uma palavra feminina. Então, locuções adverbiais femininas terão que ser marcadas pelo acento grave, indicador da crase. Então, ó, fica assim. Então, locuções adverbiais femininas sempre terão acento indicativo de crase. Memoriza isso. Todos sairão como? Às pressas. Então, às pressas, ó, locução adverbial de modo, masculino ou feminino? Ah, pressa é uma palavra feminina, então haverá a crase também. Todos saíram às pressas ontem à noite daqui. Todos saíram como? Às pressas. Quando? Ontem à noite. Então, à noite aí, novamente, locução adverbial de tempo, aí é masculino ou feminino. Noite é uma palavra feminina, então apresentará crase também. Vire à direita na próxima esquina. Vire onde? À direita. Então, à direita, locução adverbial de lugar. E como direita é uma palavra feminina, apresentará a crase também. Cortou o cabelo a Neymar. Cortou o cabelo como? A Neymar. Locução adverbial de modo. Ah, mas Neymar é masculino. Só que há um detalhe nessa frase. Quando eu digo cortou o cabelo a Neymar, cortou o cabelo à moda de Neymar, tornando a locução adverbial feminina. E por isso apresentará a crase também. Vamos para a questão? Não vamos para a questão ainda. Tem transitividade de verbos e nomes. Vamos analisar isso aí. Ela se referiu às questões mais delicadas da empresa. Muito simples. Isso aí é uma questão de transitividade verbal. Como encontrar o objeto direto e o objeto indireto. Como saber se vai ter crase, se não vai. É muito simples. Você novamente captará o verbo. Quem é o verbo aí? Referiu. Pensa comigo. Quem se refere a alguma coisa. E esse a do verbo referir, quem se refere a alguma coisa, encontrará o as de as questões. Quando dois as se juntam, o que ocorrerá? Crase. Olha só. Ela se referiu a quê? As questões. Então, tem o a do verbo referir e tem o as de as questões. Os dois se juntam e acontecerá a crase. Nesse caso aí, o verbo referiu, ele é um verbo transitivo indireto. Por que, Romão, verbo transitivo indireto? Porque quem se refere a alguma coisa. O verbo referir, ele exigiu uma preposição. Como ele exigiu preposição, verbo transitivo indireto. E as questões, objeto indireto. Juntou dois as, crase. Show de bola. O dinheiro estava destinado às compras de fim de ano. O dinheiro estava destinado. O que é que você me pergunta? A quê? As compras. Então, eu tenho um A do destinado e tenho um as de as compras. Os dois vão se juntar e o que é que vai acontecer? Crase de novo. Só que essa crase aí vai ocorrer não por causa do verbo estava, e sim por causa do nome destinado. Então, as compras é um complemento do nome destinado. Então, complemento nominal, porque completou o sentido do nome. Olha só. O que está destinado a alguma coisa. Está destinado a quê? Às compras. Os dois as se juntaram e ocorreu a crase. Se ligar também que essa crase aí ocorreu porque o nome destinado exigiu a preposição e as compras é uma palavra feminina que permite o artigo antes. Então, por isso ocorreu a crase. Complemento nominal, regência nominal nesse segundo caso. Romão, por que regência nominal? Porque as compras completa o sentido do nome destinado. Já em cima é regência verbal, porque as questões completa o sentido do verbo referiu. Só por isso. Vamos continuar? Vamos para a questão? Agora sim, questão.
Em alguns, ele está à flor da pele. O uso da crase justifica-se, precisa fazer nada. Vamos pegar o verbo. Ele está como? À flor da pele. Então, fiz a pergunta como e encontrei resposta. Eu encontrei a locução adverbial. E como flor é feminino, então locução adverbial feminina. Por isso ocorreu a crase. Super fácil. Vamos olhar nas alternativas agora? Para atender a regência do verbo estar, não é isso. Para atender a regência do nome pele, não tem nada a ver, o nome pele está depois de a flor. Então, para atender a regência desse nome pele, ele teria que estar antes de a flor, que aí a flor iria completar o nome, o sentido dele. Não aconteceu isso. Letra C. Por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina, com certeza. Com certeza não é locução conjuntiva, é locução adverbial. E letra D, por tratar-se de uma locução cristalizada de base feminina, essa daí sim, letra D. Romão, por que não foi letra C? E eu quase respondi que era a letra C, vocês viram, porque eu li muito rápido. A alternativa menciona a flor da pele, é uma locução adverbial de modo, como nós tínhamos analisado. E a letra C fala em locução conjuntiva, e não é locução conjuntiva, é locução adverbial. Por isso não vai ser a letra C. Já a letra D, como deixa de forma geral, vai ser minha resposta. Por tratar-se de uma locução, a flor da pele é uma locução? Com certeza sim. Cristalizada de base feminina, esse cristalizado ele botou só para confundir. É uma locução de base feminina? Sim. Quem é a base dessa locução verbal, dessa locução adverbial? Flor. E flor é uma palavra feminina. Então, qual vai ser a resposta? Letra D de dado. Não é letra C, como eu quase respondi que era. Não é letra C porque não é locução conjuntiva, e sim locução adverbial. Ah, Romão, mas na D não fala que é locução adverbial, mas na D ele fala de forma geral, por tratar-se de uma locução. É uma locução? É, só não é locução conjuntiva. De base feminina? Também. Então, a resposta é letra D. Vamos ver aí só para tirar a dúvida. É para atender a regência do nome flor? Não, não é para atender a regência do nome flor, é por se tratar de uma locução adverbial de base feminina. Só por isso. Então, a resposta é letra D. Vamos para a próxima. Análise sintática. Como é que a gente faz para encontrar o objeto direto? Pega o verbo, faz a pergunta o que ou quem. Se encontrar a resposta, encontrou o objeto direto e o verbo será o quê? Verbo transitivo direto. Eles fizeram todas as provas. Quem é o verbo aí? Fizeram. Eu vou e digo, eles fizeram. O que é que vocês me perguntam? Eles fizeram o quê? Todas as provas. Fiz a pergunta o que, encontrei resposta, encontrei o objeto direto. Então, todas as provas, objeto direto. E o fizeram vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Vamos seguir? Predicativo do objeto. O que é um predicativo? Predicativo é quem expressa uma qualidade, uma característica. Essa qualidade, essa característica pode ser do sujeito, se a qualidade se referir ao sujeito, ou pode ser do objeto, obviamente, se a qualidade se referir ao objeto. Então, eles julgaram o réu inocente. Aí eu vou e digo, eles julgaram. O que é que vocês me perguntam? Eles julgaram quem? O réu. Então, o réu é objeto direto. E eles julgaram o réu como? Inocente. Notem que inocente é uma característica, é uma qualidade do réu. E como inocente é uma característica, uma qualidade do réu, inocente será o quê? Um predicativo do objeto. Se você quiser ser mais específico ainda, inocente será um predicativo do objeto direto. Por quê? Porque réu é objeto direto. Pude fazer a pergunta o que ou quem antes dele. Beleza? Então, predicativo do objeto é quem dá uma característica, quem dá uma qualidade do objeto. E como é que a gente faz para encontrar o objeto indireto? Pega o verbo e faz a pergunta de que ou de quem, a que ou a quem, em que ou em quem. Notem que as perguntas são diferentes das perguntas utilizadas para se encontrar o objeto direto. Por quê? Quem é que vai entrar nas perguntas do objeto indireto? As preposições. E é justamente por causa dessas preposições que entram aí que ele vai ser chamado de objeto indireto. Então, pergunta o que ou quem para o objeto direto não tem preposição. Pergunta de que ou de quem, a que ou a quem, em que ou em quem para o objeto indireto, porque tem as
preposições. Vamos fazer? Olha lá. Nós precisamos de você aqui. O verbo é precisamos. Eu vou e digo, nós precisamos. Aí você me pergunta, de quem? De você. Então, fiz a pergunta de quem, encontrei resposta, encontrei o objeto indireto. Então, de você, objeto indireto, consequentemente, o precisamos, verbo transitivo indireto também. Ela perdoou ao pai. Ela perdoou. O que é que você me pergunta? A quem? Ao pai. Então, ao pai, objeto indireto, perdoou, verbo transitivo indireto, porque a pergunta foi a quem. E última. Nós pensamos em uma solução simples. O verbo é pensamos. Eu vou e digo, nós pensamos. O que é que você me pergunta? Nós pensamos em quê? Em uma solução simples. Então, fiz a pergunta em que e encontrei resposta, encontrei o objeto indireto. Se o objeto é indireto, o verbo vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Show de bola. Agente da passiva. O que é agente da passiva? É quem pratica a ação que é sofrida pelo sujeito. Para você não ter que fazer uma análise sintática muito complicada, o que é que você faz? Pega a locução verbal, lembrando que sempre que nós falamos de análise sintática, a gente está falando em pegar o verbo. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, para encontrar agente da passiva, você pega a locução verbal e faz a pergunta por quem. Se encontrar a resposta, encontrou o agente da passiva. Ó, fácil demais. Vamos ver? A entrega da revista foi suspensa pela editora. Quem é a locução verbal aí? Foi suspensa. Aí eu vou e digo, a entrega da revista foi suspensa por quem? Pela editora. Então, fiz a pergunta por quem, encontrei resposta, encontrei o agente da passiva, que é quem pratica a ação sofrida pelo sujeito. No caso, o sujeito aí é a entrega e pela editora está praticando a ação sofrida pelo sujeito a entrega. Mas nem precisa saber disso, só tem que lembrar o seguinte, pega a locução verbal, faz a pergunta por quem, encontrou resposta, encontrou o agente da passiva. Vamos lá? Em uma boa história para contar aos amigos. A expressão destacada é muito simples. Pega o verbo. Quem é o verbo? Contar. Uma boa história para contar. A quem? Aos amigos. Fiz a pergunta a quem e encontrei resposta, encontrei o objeto indireto. E se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Qual vai ser minha resposta? Qual é a única alternativa que apresenta o objeto indireto aí? Letra D de dado. Super simples, super tranquilo. Galera, estão vendo como português é fácil? Essa história de que português é complicado definitivamente acabou. Você vai chegar na prova e vai arrebentar, vai fechar todas as questões e as de português, além de você fechar, vai dizer, ah, mas português foi muito simples, foi muito fácil, já imaginou coisa maravilhosa? Próximo concurso, você obterá aprovação, será nomeado, virará funcionário efetivo de alguma entidade aí. Então, um forte abraço e até o próximo comentário. Ainda tem uma parte, viu, gente? A última parte para a gente finalizar o curso com chave de ouro. Forte abraço.